Olá, futuro servidor público, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, eu estive um pouco ausente nos últimos dias aqui do canal, porém já estou de volta com a gravação de aulas para concursos públicos, principalmente voltado aí para os concursos de município, certo? E a pedidos de alguns inscritos aqui do canal, eu resolvi gravar algumas aulas para o concurso do município de Beberibe, que vai ocorrer agora em 2025. E é importante lembrar que atualmente os concursos públicos estão bastante concorridos e não dá para deixar nenhuma disciplina de lado. Então você tem que estudar esses conhecimentos municipais para que você garanta ali alguns pontos que vão ser importantíssimos para a sua aprovação, tudo bem? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí e vamos lá dar início à nossa primeira aula. Pessoal, eu sempre costumo colocar aqui os tópicos que o edital cobra em relação à disciplina de conhecimentos municipais. E geralmente a Consulpan, ela cobra 8 tópicos que são aspectos históricos do município, administração municipal, emancipação e fundação da cidade, datas significativas e comemorativas do município, aspectos geográficos e municípios circunvizinhos, fatores econômicos da cidade, promulgação da lei orgânica da cidade. Eu chamo a atenção a vocês para esse tópico 8 porque ele é um tópico coringa. A Consulpan costuma colocar ele justamente para cobrar qualquer coisa relacionada ao município. Então, apesar de a gente esgotar todo o estudo aqui dessas temáticas que eu já apresentei para vocês, sobre a história, sobre a administração, sobre os aspectos geográficos, não tem como a gente prever exatamente o que a Consulpan vai cobrar, porque esse tópico 8 ele dá margem à Consulpan para cobrar qualquer coisa ali relacionada ao município, e não tem como a gente esgotar aqui todo o conhecimento relacionado ao município. Então eu vou focar aqui no que mais eu vi já ela cobrando aí em outros concursos, tudo bem? Essa é a estrutura que eu vou seguir nessa primeira aula. A gente vai estudar os 4 primeiros tópicos, né? Vamos ver a história de Beberibe, a administração municipal, a evolução, né, da administração municipal, a emancipação e fundação da cidade e, consequentemente, vai haver, como a gente vai estudar esses 3 primeiros tópicos, vai haver várias datas, que no caso não deixa de englobar aí o tópico 4, que são as datas significativas e comemorativas do município. Mas enfim, vamos aí para o nosso conteúdo. No tópico 1 vamos ter aspectos históricos de Beberibe. Vamos partir aí da etimologia, que no caso é a origem do nome, né? Eu já vi a Consulpan cobrar a origem do nome, o significado daquele nome de algum município, certo? Então por isso que eu gosto de colocar aqui também para cada um dos municípios. Há algumas versões em relação ao significado e à origem do nome, mas o importante é que eu trouxe aqui as duas principais. Nós temos aí que a palavra Beberibe, ela vem do tupi e possui dois possíveis significados. A primeira versão é que Beberibe é um lugar onde cresce a cana, e a segunda versão pode ser as águas que vão e vêm sob o fluxo e o influxo da maré. Então, faça suas anotações, porque esses são os dois possíveis significados que a Consulpan pode cobrar ali na sua prova. Tudo bem? Sobre a evolução das denominações, Beberibe tinha outras denominações antes de se chamar Beberibe, certo? Porque a denominação original da localidade se chamava Uruanda, que é o nome, se não me engano, do Tupi também, e posteriormente ele passou a se chamar Sítio Lucas, então é importante você anotar isso. Antes do nome Beberibe, ele tinha outras denominações, né? Uruanda, depois Sítio Lucas. E só em 1883 foi que adotaram oficialmente o nome de Beberibe, que é como é conhecido até os dias de hoje. E outra informação que eu trouxe para vocês é que durante o período colonial também ficou conhecido como Vila Rica, devido à fertilidade das terras e ao desenvolvimento da região. Você vai ver que em todos os slides eu coloquei de onde foi que foi tirado essas informações para que você saiba que tem ali um fundamento por trás dessas informações, tudo bem? Então eu tirei do site da prefeitura e do site do IBGE. As primeiras Sés-Marias, século 17. A cidade de Beberibe surgiu em terras de Sés-Marias concedidas em 16 de agosto de 1691. E quem foram os beneficiários dessas terras? Foi
o capitão Domingos Ferreira Chaves, o Manuel Nogueira Cardoso, o Sebastião Dias Freire, o João Carvalho Nóbrega, o capitão Mor Tomás Cabral de Olival. E além disso, pessoal, pouco se sabe sobre esses primeiros colonizadores, tudo bem? Essas primeiras terras elas eram compostas por sítios e fazendas adquiridas por meio das Sesmarias. Lá no site da prefeitura e no site do IBGE, tá um pouco desorganizada as informações, mas eu coloquei aqui para vocês em tópicos para que vocês entendam melhor e façam também seus resumos aí de acordo com o que está sendo colocado aqui, certo? Então isso foi o início aí da cidade de Beberibe, né, que surgiu a partir das terras de Sesmarias, que foi concedida em 16 de agosto de 1961, tudo bem? Temos aí o início do povoamento no século XIX. No início do século XIX, dois moradores vindo de outras regiões se destacam na história local de Beberibe. Quem eram esses dois moradores? Anotem aí, pessoal, porque essas duas figuras, eles são fundamentais aí para a história de Beberibe. Nós temos o Baltazar Ferreira do Vale, que ele era um morador do Riacho Fundo, em Cascavel, e o Pedro de Queiroz Lima, que ele residia no sítio Mirador, em Aquiraz. Então essas duas importantes figuras aí da história do município vieram aí de outras regiões para estabelecer moradia na localidade ali onde posteriormente iria se chamar Beberibe, certo? Ambos, ou seja, o Baltazar e o Pedro de Queiroz, eles decidiram mudar de domicílio, né, e se estabelecer em novas terras. Que no caso, o Baltazar comprou o sítio Lucas e o Pedro de Queiroz Lima adquiriu o sítio Bom Jardim. Cada um adquiriu terras diferentes, né, tanto o Baltazar quanto o Pedro de Queiroz, e eles estabeleceram moradia nessas regiões. Seguindo aí para o próximo slide, formação das famílias e crescimento do povoado. Das famílias de Baltazar e Pedro nasceram filhos que se casaram entre si, formando um verdadeiro patriarcado local. Então vocês podem ver que Baltazar e Pedro constituíram famílias ali, naqueles dois sítios que eles compraram, certo? Porém, os filhos deles começaram a casar entre si e acabaram indo morar ali no sítio Lucas, porque possuía melhores condições de povoamento e deu origem ao que mais tarde se tornaria a cidade de Beberibe. E acabaram estabelecendo moradia ali. Vamos agora partir para o tópico 2, que é a administração municipal. Formação administrativa de Beberibe. Primeiramente, eu confesso que, apesar de eu ter procurado o site da prefeitura, do IBGE e ter procurado outras fontes também em relação a esse tópico, eu confesso que é um conteúdo bastante desafiador, uma vez que há algumas informações que divergem em alguns momentos, certo? Eu vou fazer aqui algumas considerações para vocês, mas eu peço que vocês também façam suas pesquisas para que se aprofundem melhor, tudo bem? Formação administrativa de Beberibe. Eu usei tanto o site da prefeitura quanto o site do IBGE para fundamentar aqui essas explicações. Criação do distrito. Então, a criação do distrito ainda não era um município. O distrito foi criado com a denominação de Beberibe, pela Lei Provincial número 2000, de 51, de 24 de novembro de 1883, tudo bem? Então, o distrito de Beberibe foi criado por essa lei provincial nessa data. Antes de se chamar Beberibe, eu mostrei para vocês que ele teve o nome de Uruanda e depois Sítio Lucas. Só depois é que passou a se chamar Beberibe. Eu chamo a atenção de vocês que, de acordo com essa informação, diz que Beberibe era apenas um distrito em 1883, porém, no site da prefeitura, como vocês podem ver aí, por essa seta que eu coloquei, né, vou até destacar aqui para vocês, que a fundação do município ocorreu em 18 de setembro de 1882, ou seja, em 82 já era um município, certo? Então, como é que no site da prefeitura tem duas informações divergentes, né? Era distrito em 1883, porém, a fundação ocorreu em 18 de setembro de 1882. Essa é uma questão que eu não entendi muito bem, apesar de eu ter procurado outras fontes. E na época, pessoal, ele era subordinado ao município de Cascavel, ou seja, em 1883, ele era subordinado ao município de Cascavel, porque ele era apenas
um distrito, não era município ainda. E ainda de acordo com o site da prefeitura, em registros administrativos de 1911 e 1950, o distrito ainda figurava como parte de Cascavel. E aí é outra pergunta que eu faço: como é que ele era ainda o distrito de Cascavel, se nessa data a própria prefeitura também já considera que Beberibe já era um município? Então é outra informação que tanto no site da prefeitura quanto no site do IBGE não ficou muito claro, não deu para entender muito bem a correlação dessas datas. Mais na frente eu vou mostrar outra situação que é em relação a, por exemplo, a data de emancipação política do município, que vocês vão ver no próximo slide, tudo bem? Esse tópico é um pouco complicado de entender, mas eu estruturei de forma cronológica para que vocês consigam acompanhar as datas e os acontecimentos de uma forma melhor que vocês consigam entender, tudo bem? Então vamos aí seguir para o próximo slide. Pronto, elevação à categoria de município. Beberibe ele foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual número 1153, de 22 de novembro de 1951. Aqui é outra data que diverge em 2 pontos. Então, como vocês podem ver, Beberibe foi elevado à categoria de município, né? Pela Lei Estadual 1153, em 22 de novembro de 1951. Como é que foi em 1951 que Beberibe foi elevado à categoria de município? Se a própria prefeitura diz que a emancipação política do município foi em 1892, como é que isso é possível? Não faz sentido essas duas datas serem diferentes, porque pensa comigo, se considerarmos essa data de 22 de novembro de 1951 como sendo a data em que o distrito foi elevado à categoria de município, nesse ano de 2025 ele teria 74 anos, e não é isso. Todos nós sabemos que, principalmente quem mora no município, né, sabe que o município tem atualmente 133 anos, ou seja, a emancipação política é considerada que ocorreu realmente em 1892, né? Porque se a gente for fazer aí a subtração de 2025, subtraindo 1892, vai dar 133 anos. Então o município tem 133 anos e a gente vai considerar essa data, 5 de julho de 1892. Eu procurei saber outras fontes, não encontrei, para que eu pudesse entender melhor o porquê que a prefeitura também colocou que Beberibe foi elevado à categoria de município em 22 de novembro de 1951. Por que ele colocou essas duas datas, certo? E ainda diz que a instalação oficial do município ocorreu em 25 de março de 1955. Apesar de essas datas não fazerem muito sentido para mim, eu resolvi trazer todas as informações que eu encontrei. Eu peço que, se alguém entender o motivo dessas datas serem diferentes, explique aí abaixo nos comentários para que a gente possa ter um entendimento melhor. E inicialmente, o município era constituído de 5 distritos. Era o município sede Beberibe, Itapeim, Parajuro ou Parajuru, Paripueira e Sucatinga, certo? Então, ao ser elevado à categoria de município, ele passou a ser constituído de 5 distritos, tudo bem? Então vamos aí seguir para o próximo slide. Situação administrativa até 1960. Em 1º de julho de 1955, Beberibe continuava com os 5 distritos originais que a gente viu anteriormente. Essa estrutura ela foi mantida na divisão territorial de 1º de julho de 1960, ok? Mas em 1960 houve alguns desmembramentos. Por exemplo, Beberibe ele passou por alguns desmembramentos, né? E pela Lei Estadual número 6.439, de 21 de julho de 1963, Parajuru, que era um distrito de Beberibe, ele foi desmembrado, passando a ser um município. Então, Parajuru
em algum momento da história, ele já foi um município, certo? Assim como Paripueira, que também foi elevado à categoria de município, no dia 9 de agosto de 1963. Perceba que todos foram em 1963, porém em dias e meses diferentes, certo? E também por leis diferentes. Aqui, no caso de Paripueira, foi a Lei Estadual 6.457 e Itapeim foi a Lei Estadual 6.947 e a data foi dia 19 de dezembro de 1963. Então, nesse ano houve esses desmembramentos. Esses 3 distritos, que eram distritos de Beberibe, se tornaram municípios. Então, em algum momento da história, eles já foram municípios, tudo bem? Após esses desmembramentos, Beberibe passou a ficar com apenas 2 distritos, o distrito sede Beberibe e Sucatinga, certo? Bom, reintegração dos distritos. Aqueles distritos que se tornaram municípios em 14 de dezembro de 1965, eles, pela lei número 8.339, voltaram a ser distritos de Beberibe. Então, a partir dessa data, eles não eram mais municípios, e sim distritos, que eram Itapeim, Parajuru e Paripueira. E em 31 de dezembro de 1968, Beberibe volta a ter 5 distritos, que são o distrito sede Beberibe, Itapeim, Parajuru, Paripueira e Sucatinga. Essa divisão permaneceu inalterada até 1º de julho de 1983, que depois dessa data vai ocorrer outras alterações. Temos aí a criação do distrito de Serra do Félix. Então, no dia 18 de dezembro de 1987, pela Lei Estadual 11.384, foi criado o distrito Serra do Félix. Esse distrito ele foi anexado ao município de Beberibe. Ou seja, a partir dessa data, por meio dessa lei, Beberibe passou a ter 6 distritos: Beberibe, Itapeim, Parajuru, Paripueira, e o novo distrito Serra do Félix e Sucatinga. Essa divisão constava oficialmente em 1988 e permaneceu ali até 2005, que é onde teve nova alteração. A estrutura atual, de 2007 em diante, em divisão territorial datada de 2007, o município passou a contar com 7 distritos, que eram os que a gente já viu anteriormente, com o distrito de Serra do Félix, e agora com mais um distrito, que é o distrito de Forquilha, que foi criado em 2006. Eu tirei essa informação de que ele foi criado em 2006 lá do site do IPES, certo? Então aqui eu utilizei também o site do IPES para tomar como referência. Essa mesma estrutura administrativa ela foi mantida em 2014 e segue como base da organização territorial atual do município. Então, de acordo com essas fontes que eu consultei, no município tem esses 7 distritos: Beberibe, Forquilha, Itapeim, Parajuru, Paripueira, Serra do Félix e Sucatinga, certo? Vamos aí para nosso próximo tópico. Tópico 3. Emancipação e fundação da cidade. Pessoal, apesar de eu ter apresentado para vocês algumas divergências, eu trouxe aqui o que o site da prefeitura considera, sobre a fundação da cidade. Faça aí as suas anotações, porque o site da prefeitura, apesar de ter apresentado algumas divergências em relação a datas, temos aí que a fundação da cidade ocorreu no dia 18 de setembro de 1882. Faça aí suas anotações. E a emancipação política do município ocorreu em 5 de julho. Ela não colocou a data, mas deduzindo aí por meio da quantidade de anos que o município tem, essa emancipação política ocorreu em 1892. Porque se você for subtrair 2025 de 1892, realmente Beberibe tem 133 anos. Então, anote aí que a fundação ocorreu no dia 18 de julho de 1882 e a emancipação política ocorreu no dia 5 de julho de 1892, tudo bem? O aniversário da cidade
ocorreu no dia 5 de julho e Beberibe completou 133 anos aí no dia 5 de julho, certo? Temos aí outras informações, né? Por exemplo, gentílico, que é como as pessoas que nascem em Beberibe são chamadas, né? Eles são chamados de beberibense, mesorregião norte cearense e microrregião Cascavel. Apesar de atualmente não utilizar mais essas nomenclaturas, né? Porque atualmente é região geográfica intermediária e região geográfica imediata, que a gente vai ver aí na aula 2 sobre os aspectos geográficos do município. Então, não leve muito em consideração essa parte de mesorregião e microrregião, porque era assim até 2017, mas a partir de 2017 houve uma nova divisão e mudança dessas nomenclaturas, tudo bem? Que eu vou inclusive apresentar para vocês. E assim, pessoal, como eu apresentei algumas datas para vocês aqui, a gente também estuda aquele tópico 4, que é datas comemorativas e significativas do município. Se vocês tiverem outras datas aí, de algum evento que ocorre no município, vocês podem estar comentando aí abaixo, que também vai ser de grande valia aí para as pessoas que vão fazer aí o concurso, tudo bem? E aqui a gente encerra a teoria dessa aula, certo? Eu confesso que foi um pouco desafiador por conta que eu tentei muito entender a divergência dessas datas, procurei outras fontes para embasar minhas explicações, mas não encontrei. Porém, eu trouxe aqui todas as informações que eu encontrei e fiz aqui algumas ponderações para que vocês também pudessem entender melhor e organizei aqui para que vocês possam fazer suas anotações mais resumidas e revisar aí antes da prova, tudo bem? Vamos aí agora fazer algumas questões para a gente consolidar melhor esses conhecimentos que a gente adquiriu e entender mais ou menos como é que a Consulpan gosta de cobrar esse assunto, certo? Vamos aí para a nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo sobre a origem e a formação administrativa do município de Beberibe. Item 1. Antes de ser conhecido como Beberibe, o local era denominado Uruanda e posteriormente recebeu o nome de Sítio Lucas. Item 2. O distrito de Beberibe foi criado pela Lei Provincial nº 2051, datada de 24 de novembro de 1883. Item 3. No momento de sua criação, o distrito de Beberibe era subordinado ao município de Aracati. Assinale a alternativa correta. A. Apenas 1 está correta. B. Apenas 2 está correta. C. Apenas 1 e 2 estão corretas. Ou D. 1, 2 e 3 estão corretas. Cometi um pequeno erro aqui, pessoal, mas desconsiderem. Eu peço que antes de você ver a resolução da questão, dê pausa no vídeo, faça a questão, depois você veja a resolução, tudo bem? A alternativa correta é a alternativa C. Apenas 1 e 2 estão corretas. Por quê? Antes de ser conhecido como Beberibe, eu até falei para vocês lá nos primeiros slides, o local ele era denominado de Uruanda e depois de Sítio Lucas, e só depois que teve a denominação de Beberibe. O item 2 também está correto, porque o distrito de Beberibe ele foi criado pela Lei Provincial 2051, na data de 24 de novembro de 1883. Já o item 3 ele está incorreto, porque Beberibe ele não era subordinado, quando era um distrito, né? Ele não era subordinado ao município de Aracati, mas sim ao município de Cascavel, certo? Vamos agora para a nossa segunda questão. De acordo com a Lei Estadual nº 11.384, de 18 de dezembro de 1987, o município de Beberibe teve a criação de um novo distrito, passando a contar, desde então, com 6 no total. Assinale a alternativa que indica corretamente o distrito criado por essa lei. Qual era esse distrito, pessoal? Alternativa A era o distrito de Forquilha, B. Parajuru, C. Serra do Félix ou D. Sucatinga. Dê pausa no vídeo, tente resolver e só depois veja a resolução. Parabéns para quem marcou a alternativa C, Serra do Félix, porque conforme que a gente estudou, a Lei Estadual nº 11.384, de 18 de dezembro de 1987, ela criou o distrito de Serra do Félix, que foi anexado ao município de Beberibe, e a partir de então, a partir dessa data, né, o município passou a ter 6 distritos, que eram Beberibe, Itapeim, Parajuru,
Paripoeira, e Serra do Félix e Sucatinga. Parabéns para quem acertou essa questão. E com isso, pessoal, a gente encerra aqui a nossa primeira aula. E assim, pessoal, eu trouxe apenas essas duas questões, mas eu peço que vocês criem suas próprias questões, vão atrás de outras questões, porque resolver questões é fundamental para a sua preparação, certo? Então, não fique somente nessas questões que eu trouxe, corra atrás de outras. Eu acredito que tem outros canais aí no YouTube que resolvem questões sobre o município, não sei se especificamente em relação ao município de Beberibe, mas tem a opção também de você criar questões, porque isso vai estimular ainda mais o seu cérebro a lembrar daquelas informações, certo? Então, esse é meu conselho para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. E eu peço que, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, comenta, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, para que você possa receber as outras aulas e também possa estar contribuindo aí com o canal. E se você conhece alguém que vai fazer esse concurso, compartilhe com essa pessoa. Assim, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é importante e ele vai entregar a mais pessoas. E é também uma forma de você estar me ajudando, porque, pessoal, criar conteúdo assim de aulas é bastante demorado e dá muito trabalho mesmo. Mas enfim, o que eu peço a vocês é somente isso, em troca, né, dessa aula que eu ministrei. E na próxima aula a gente vai estudar sobre os aspectos geográficos do município, tudo bem? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.